Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Chegamos na lição de número 7 desse trimestre. Nesse trimestre nós estamos estudando o livro de Hebreus. E essa semana nós vamos estudar um tema muito importante que é Jesus, a âncora da alma. Esse título é bem sugestivo porque ele reflete aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. E o título e o verso para memorizar, que está lá em Hebreus 6, 19 a 20, temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário, que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Paulo interrompe sua exposição teológica sobre o sacrifício, o sacerdócio de Jesus em nosso favor, para advertir sobre o perigo de se afastar de Cristo. Havia um problema naquele momento. As pessoas, por sofrerem, as pessoas, por estarem tendo dificuldade, estavam se afastando de Cristo Jesus. Então o apóstolo, para a sua exposição sobre teológica sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, para advertir o povo para que não se afastasse de Jesus. No entanto, a severa advertência culminou em um encorajamento afetuoso. Olha o que acontece. Paulo expressa a fé em seus leitores e exaltou Jesus como personificação da promessa divina inquebrantável de salvação. Esse ciclo de advertência e encorajamento é repetido em Hebreus 10, 26 a 30. Então, durante essa semana, nós vamos ver e nos concentrarmos nas fortes palavras de encorajamento de Jesus a cada um de nós. Porque a salvação, ela é um plano perfeito de Deus para resgatar o ser humano do pecado. E como diz em Hebreus 2:17, 2:5, aliás, Jesus, Paulo nos adverte através de que nós não devemos negligenciar tamanha salvação. Que nós possamos durante essa semana reservar tempo para estudarmos a lição, vamos aprender muito a respeito de como enfrentar lutas e dificuldades. Que todos nós nos dedicamos a estudar a lição desta semana, é a minha oração por mim e por todos nós. Amém. A lição de domingo, ela fala sobre provando a boa palavra. Em Hebreus 6, 4 e 5, Paulo fala sobre que o povo foi iluminado, significa experimentar a conversão. O povo experimentou a boa palavra de Deus. Paulo fala de algumas coisas que foram muito especiais para que conduzisse o povo, tanto lá no deserto como nos dias de hoje, nos caminhos do Senhor. Provar o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. São expressões sinônimas. O dom de Deus pode se referir à sua graça ou ao Espírito Santo, por meio do qual ele concede àqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Então vejam, quando nós nos convertemos, nós recebemos dons, nós recebemos poder para sermos novas pessoas, novas criaturas em Cristo, e por termos esse poder, ele nos capacita a não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. É provável que Paulo, aqui em Hebreus, esteja também se referindo à geração no deserto, que experimentou a graça de Deus e a sua salvação. Essa geração foi iluminada pela coluna de fogo, desfrutou o dom celestial do maná, experimentou o Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro nas maravilhas e sinais realizados lá no Egito. Paulo sugere, no mais profundo, no entanto, que assim como a geração do deserto apostatou de Deus, apesar de todas as evidências, de todas as maravilhas que Deus tinha executado no meio do povo, os leitores de Hebreus estavam em perigo de fazer o mesmo.
Na realidade, os leitores de Hebreus de Paulo daquela época e os leitores de Hebreus de Paulo desta época, que é a nossa época que nós vivemos no tempo do fim. Nós precisamos estar atentos para não nos desviarmos, apesar de todas as evidências mostrando e apontando para um mundo melhor, para a salvação, para a volta de Cristo, para a vida eterna, a ressurreição de mortos, transformação de pessoas, mas nós corremos um risco sério de nos desviarmos desse caminho. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e não nos desviarmos de fazer o mesmo que aquele povo do deserto se apostatou da palavra de Deus. Sejamos nós reais, fiéis ao Senhor. Irmãos, nossa lição de hoje: impossível renová-los. Seria renová-los, tornar alguma coisa nova. O pecador tornar-se novo em Cristo Jesus, porque não há outro meio de salvação a não ser em Cristo Jesus. E para você ter a salvação, você deve estar renovado. A essência da vida cristã, meus irmãos, é tomar a cruz e negar a si mesmo. Isso significa o quê? Crucificar o mundo, a velha natureza e a carne com as suas paixões e os seus desejos. Enquanto a pessoa não escolher se afastar totalmente de Cristo, ainda há esperança de salvação. Então, Jesus disse certa ocasião: venha como estás, porque enquanto você não tomar a decisão de se afastar de Cristo, ainda há esperança de salvação. Em Cristo, ou seja, há sempre esperança de salvação. Então, se você quer ser renovado, se você se encontra manchado, perdido, tomado pelo pecado, numa encruzilhada sem saber que caminho buscar, se você buscar a Cristo, certamente você terá salvação nele. Amém, meus irmãos? Que beleza! Esse advogado que está sempre junto ao Pai para defender a você e a mim também. Já não resta sacrifício pelos pecados. Quando é, meus irmãos, minhas irmãs, que eu atinjo esse patamar? Não há mais sacrifício pelos meus pecados. Quando eu atinjo? Eu atinjo esse patamar quando eu rejeito o sacrifício de Jesus. Porque rejeitar o sacrifício de Jesus deixaria as pessoas sem nenhum meio para o perdão. Porque não há outra fonte de perdão além de Jesus Cristo. Isso você encontra claramente no livro de Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 1 a 14. E ali é explicado, inclusive, o pecado para o qual não há sacrifício ou expiação. Qual é esse pecado? É pisar no Filho de Deus. Porque quando nós pecamos, irmãos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo não para Deus. Nós estamos discordando da aliança de Deus. Nós estamos também profanando o sangue da aliança. Isso e muito mais, como insultar o Espírito Santo, tudo isso
nos leva a uma última instância e não há salvação para quem cai nesses pecados, uma vez que ele não se arrependa profundamente. Como eu disse anteriormente, sempre tem uma possibilidade, mas quando você profana o nome de Deus, pisa em Deus, diz não para a aliança do seu sangue, aí então você terá um outro rumo. Isso implica que o apóstata vem a ser um inimigo de Jesus. Então ele passa a ter Jesus como inimigo. Ele não aceita a aliança de Cristo para a sua salvação. A expressão profanar o sangue da aliança refere-se à rejeição do sacrifício de Jesus. É afirmar que o sangue de Jesus é desprovido do poder purificador. Então, meus irmãos, fica a dica para você nesta manhã, ou nessa hora que você está assistindo este vídeo. Leia Hebreus, capítulo 10, versículo de 1 a 4, para que você se intere perfeitamente daquilo que poderíamos dizer que estaríamos, vamos dizer, profanando o nome de Deus. Qual é o nosso limite? Até onde nós vamos segundo a lei? Tudo isso está lá, meu irmão. Basta que você busque nesse livro que eu lhe dei. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 14. Amém? Fique com Deus, que é a sua melhor opção e também a minha. Olá, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes que estudam a lição junto conosco. Tenhamos agora uma continuação do nosso estudo com o poder do Espírito Santo. Hoje nós vamos estudar agora, neste momento, quarta-feira, coisas melhores como coisas melhores pertencentes à salvação. É isso que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 6, de 9 a 12. Após a forte e sincera advertência de Hebreus 6, de 4 a 8, Paulo expressou a confiança de que os leitores não haviam se afastado do Filho, nem fariam no futuro. Paulo queria ter a certeza que seus amados continuassem seguindo o caminho de Deus, que fizessem boas obras, que continuassem na esperança. Em resumo, é isso que Paulo desejava, que eles permanecessem fiéis, também fazendo bons atos de amor. Leia Hebreus 6, de 9 a 12. Quais foram as boas atitudes que os crentes tiveram? Como o nosso tempo é pouco, eu não vou ler, mas vou responder essas perguntas. Quais foram as atitudes que os crentes tiveram? Com trabalho e amor para com o nome de Jesus e servindo aos seus irmãos. Então, Paulo queria que eles continuassem trabalhando com amor aos seus irmãos e fazendo aquilo que ele tinha ensinado a eles, dando o seu exemplo, em que em nome de Jesus eles fizessem aquelas coisas. Daí ele também diz assim: sede diligentes, sede perseverantes, tenham sempre essa esperança. Como essa esperança é mantida pelos atos de amor, pela fé. Então, pela fé, eles deveriam ter atos de amor para com seus irmãos, para com seus semelhantes e enobrecendo o nome de Jesus Cristo. Paulo pede para que eles imitem também aqueles que pela fé e paciência
herdaram as promessas. Aqui Paulo também lembra antes a eles que eles não deveriam ser como o povo de Israel, que ficaram lá 40 anos no deserto por falta de fé, por falta de confiar em Deus. Eles ficaram lá e não herdaram a promessa. Agora Paulo quer que esses aqui permaneçam fiéis na fé, não só na fé de fala, mas na fé de atos de amor. Paulo também diz a eles que ele já havia apresentado a geração do deserto, né, como exemplo. Nós vimos isso. Como exemplo de alguém que depois de esperar com paciência, herdou as promessas. Quem foi esse exemplo de paciência que herdou as promessas? Foi Abraão, né? Abraão confiou em Deus. Quem está fazendo ano bíblico sabe que nós já estamos agora lá quando Abraão levou seu filho, seu único filho, provando que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Que fé, né, queridos? Que confiança em Deus, sabendo que Deus tinha poder para refazer as coisas. Abraão como um exemplo de alguém que depois de esperar com paciência, herdou as promessas. Que maravilhosa essa experiência que Abraão teve com Deus, que Paulo teve com Deus. Quantos profetas, quantos os apóstolos tiveram essa esperança, confiaram nas promessas de Cristo. Cristo disse, né, que ele ia, mas ele ia voltar. Em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a paciência dos santos, né? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Então, nós devemos ficar perseverantes na nossa fé, firmes na nossa esperança de que Jesus vai voltar. A nossa luta não é pouca, é grande, mas tenhamos fé que Jesus vai voltar e vai ter um novo céu e uma nova terra para nós. Quinta-feira, Jesus, a âncora da alma. Aqui a âncora da alma, que Jesus representa tudo que sustenta a nossa vida. Jesus é a nossa firmeza. Jesus é a nossa firmeza, o nosso escudo nos tempos de sofrimentos, de perseguições. Jesus, ele é a nossa âncora, aquele que firma a nossa vida. O que uma âncora faz, né? Âncora é um ferro pesado que vai lá no fundo do mar e prende o navio. Jesus é essa âncora para nós. E o apóstolo Paulo diz lá em Hebreus 17:20, como Deus garantiu suas promessas. Então eu quero ler para vocês como ele garantiu. Não vamos ler o Hebreus 6, mas eu quero ler com vocês Gênesis 22, de 16 a 18. Disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Como todas as nações da terra. Só Jesus Cristo, né, podia fazer isto, porque ele morreu por todas as pessoas. Então essa foi a grande promessa. Deus, através de Jesus, abençoou todas as nações da terra com a salvação, com seu sacrifício. Então, como Deus garantiu suas promessas? Primeiro, ele garantiu sua promessa com um juramento, né, a Abraão. Depois, ele garantiu a promessa a Davi. Davi, ele também, eu queria ler com vocês Salmos 89, para nós termos um entendimento do que aconteceu, como Davi expressou as suas palavras. Primeiro vamos ler 89, 13 e 4.
Fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Agora o 34 a 37. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por mim, por minha santidade serei eu falsa, Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim, e será estabelecido para sempre como a lua, fiel como a testemunha no espaço. Deus jurou a Davi que a sua posteridade seria para sempre, como em Jesus. Sabemos que o Deus de Abraão é o Deus de Isaac e Jacó. E Jacó é a descendência de Davi, de seu filho Judá. E Jesus Cristo veio da tribo de Judá, da tribo de Davi. Então, Hebreus 16:20 também nos confirma essa promessa, Deus confirmou sua promessa, foi fiel às suas promessas. Por isso devemos ser perseverantes nas promessas de Deus, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Em segundo lugar, Deus garantiu suas promessas ao colocar Jesus à sua direita, a ascensão de Jesus com o propósito de confirmar a promessa feita aos crentes, pois ascendeu como precursor em nosso favor. Assim, a ascensão nos revela a certeza da salvação. Deus conduziu o Filho à glória por meio do sofrimento da morte por todos, para que pudesse conduzir muitos filhos à glória. A presença de Jesus diante do Pai é a âncora da alma, que foi presa ao trono de Deus. De quais outras garantias precisamos? Jesus foi o precursor, aquele que foi na frente, ascendeu aos céus e está à direita do Pai. E nós também, seus filhos, vamos ascender aos céus um dia quando Jesus vir nos buscar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde até a sua volta. Fique com Deus, queridos irmãos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos, um feliz sábado. Vamos encerrar a lição 7? Vamos encerrar a lição que nós estudamos toda semana. O que nós entendemos dessa lição? Que teve como esse título maravilhoso, Jesus, a âncora da alma. E nós estudamos durante toda a semana o verso para memorizar que foi: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto está em Hebreus 6, 19 e 20. Durante as 6 primeiras lições, nós vimos que Jesus é nosso sumo sacerdote, aquele que nos intercede diante do trono de Deus para que possamos chegar mais perto da nossa reconciliação com Deus. Vimos também que Ele é o único que poderia fazer isto, porque Ele é nosso Salvador, nosso mediador, nosso Redentor. E essa lição dessa semana tem um assunto muito propício, que é o nosso livre-arbítrio. Porque assim como o povo de Hebreu, que recebeu muitas bênçãos, que são enumeradas lá em Hebreus 6, 4 e 5. Eles foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, ou seja, haviam experimentado a conversão, a graça de Deus, o Espírito Santo por meio dos sinais maravilhosos e a verdade do Evangelho e da salvação, reconhecido que tinha um Deus que veio a esse mundo, que deu a eles tudo isso, que deu a eles essa oportunidade de um dia estar com Ele de novo lá no céu, vivendo uma vida muito melhor, resolveram, por seu livre-arbítrio,
não querer mais viver com esse Deus. Então essa lição fala disso, das nossas escolhas, porque Jesus, ele é nossa âncora. O que é uma âncora? Uma âncora num navio, né, é onde o capitão manda ela, baixa a âncora, e o navio fica seguro, fica firme naquele lugar. Jesus é a nossa âncora, né? Nossa segurança do cumprimento da promessa, que desde lá do Éden, a promessa já dizia, virá um Salvador, um Redentor. Ele é esse Salvador e esse Redentor. Mas ele só pode nos ajudar, né, na garantia da salvação, se eu deixar que Cristo me transforme. Se eu deixar que Cristo viva em mim. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se nós não atrapalharmos a Deus, Ele nos salvará. E eu quero encerrar a lição com o verso que está aqui em Mateus 16, 24 e depois Romanos 6. Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. E Romanos 6, 6 também nos diz, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não servimos o pecado como escravos. Então, nós devemos permitir que Deus nos salve, que Deus esteja vivendo em nós. E a lição ainda falou aqui, a luta contra o eu é maior de todas as batalhas, e é verdade. A renúncia ao eu, sujeitando toda a vontade a Deus, requer uma luta. Mas a pessoa deve submeter-se a Deus antes de ser renovada em santidade. Então, volto a dizer, se nós não atrapalharmos a Deus, Ele vai nos salvar. Porque Ele fez a promessa e cumpriu, né? Ele fez o juramento e cumpriu. Basta nós nos colocarmos inteiramente em suas mãos, confiando que Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu. Um dia estarmos vivendo com Ele lá no céu. Que o nosso desejo, que o nosso andar e caminhar nessa terra, depois de sermos iluminados, depois de sermos conhecedores da verdade, depois de sabermos que existe uma promessa que foi cumprida, que o Salvador está aqui, que o Espírito Santo, né, trabalha em nosso coração e que nós não devemos rejeitar, devemos permitir que esse Deus nos salve. Seja o nosso andar diário aqui nessa terra, que o nosso andar seja, eu quero ir para o céu. Esse é o meu desejo e a minha oração por mim e por cada um de vocês. Um bom restante de sábado, uma feliz semana, na certeza que temos um Deus que nos cuida, nos guarda e quer nos salvar. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Coloca, Pai, o Teu amor em nosso coração, para amarmos não somente a Ti, mas as pessoas perdidas neste mundo de pecado. Usa-nos como instrumentos em Tuas mãos, por favor, em nome de Jesus. Amém.